A paz, meus queridos. Chegamos hoje no capítulo 50 de Gênesis. Que você possa ser abençoado, que você possa meditar cada vez mais e mais nesse livro, e não só nesse livro, mas em todos os livros da Bíblia, porque toda ela é inspirada e toda ela é útil para nós, meus amados. Todos foram para o enterro de Jacó. Aqui no capítulo 7, versículo 7 do capítulo 50, diz assim: José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. Foi um acontecimento memorável. Foi uma grande caravana, um grande pranto derramado. Até as nações ali em Canaã prestaram e olharam: nossa, que grande fúnebre, que grande cortejo fúnebre egípcio. Mas não era um cortejo fúnebre egípcio, era Jacó sendo levado, o corpo de Jacó. Eu quero aqui mais uma vez ressaltar o apego que eles tinham, que Jacó tinha e que seus filhos tinham, à promessa de Deus feita a Abraão sobre aquela terra e sobre uma numerosa descendência. Porque Deus estava querendo formar um povo, uma nação. E isso era especialmente importante. É assim que nós devemos estar, apegados ao reino de Deus, à promessa de Deus, aquilo que Deus quer no meio de nós, porque isso que é importante. A direção desse mundo não é importante. Nós devemos influenciar na direção desse mundo e não esse mundo influenciar na direção das nossas vidas. Aqui no versículo 12 está registrado: fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Bom, então os filhos cumpriram a palavra do pai. Isso é muito importante, queridos. Muito importante. Os filhos, os pais precisam ter uma palavra de direção. Os filhos precisam seguir a direção do pai. A direção que foi dada. O pai precisa ter uma direção de Deus para que ele possa passar. Os pais não vão passar a sua própria direção, seu próprio comportamento, sua própria visão, mas a recebem de Deus e passam aos seus filhos. Passam aos seus filhos. Meus amados, aqui nos últimos versículos de Gênesis nós vemos os irmãos de José se ajuntando e pedindo a ele para que não fizesse retaliações, para que não se vingasse, para que não os matasse. Eles ficaram, na verdade, muito temerosos, porque eles pensaram em seu coração que José os havia tratado daquela forma por causa de seu pai. Enquanto eles fizeram o pedido, José chorou, ficou muito sentido com aquela situação, mas eu vou ler aqui o que ele fala em resposta. Versículo 19: Não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus amados, aqui nós vemos a beleza do caráter de José, que reafirma após a morte de seu pai. Normalmente, quando o pai morre, se reacendem nas famílias antigas brigas, antigas desavenças,
antigas discórdias, mas nesta família, graças a Deus, permanece a união, permanece o plano de Deus, que eles se perdoassem mutuamente, que os corações fossem curados e que a terra, a visão de Deus dada, fosse restaurada. Eu termino aqui ressaltando que José também pediu para que seus ossos fossem levados para fora. Ele, na verdade, faz uma profecia. Aqui no versículo 24 ele disse: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus tinha uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que iria dar a terra de Canaã para eles. E essa profecia estava viva no coração de José, e ele a transmitiu perto da sua morte, transmitiu e falou: eu quero que vocês levem meus ossos daqui. José foi embalsamado no próprio Egito, mas ele pediu: eu quero que vocês, quando voltarem, porque vocês vão voltar, vocês vão lá para a terra de Canaã. Talvez essa profecia ali fosse muito distante do propósito, mas eles estavam diante de José, o homem que teve um sonho, queria colocar ele em situação de primazia, e eles assistiram à concretização desse sonho. Nada mais real do que ver a promessa de um homem com uma palavra profética como a de José, aquele que tem a revelação dos sonhos. Que, meu querido, Deus possa te dar revelações de seus sonhos e que você possa ser fiel a Deus. Que você, cada dia, medite mais e mais na palavra do Senhor. A partir de amanhã, eu estarei meditando não a partir de amanhã, já estarei, tão logo eu possa, hoje ainda, meditando em Mateus, e logo, logo estarei compartilhando com vocês o Evangelho de Mateus. Que você possa, meu querido, meditar cada dia mais e mais nessa palavra para você ser transformado por Deus, em nome de Jesus.